O tema proposto para a nossa exposição de hoje é até um pouco redundante o título, quando a gente fala em condomínio edilício, questões polêmicas, porque eu acho que condomínio já é sinônimo de polêmica, né? Só um dado para a gente lembrar que 64% da população brasileira que vive nas grandes cidades hoje vive em condomínios. Isso é um dado que foi compilado pela Secov, então é um dado mais ou menos fiel. Então a gente vê a importância dessa instituição que é o condomínio. E o condomínio, ele costuma ser fonte de muitos litígios. Afinal de contas, o condomínio nada mais é do que um microcosmo da sociedade. Da mesma forma que todos nós já ouvimos falar na frase lugar comum, de que onde há sociedade há direito, que não há como existir a sociedade sem o direito, tá certo? Sem normas de conduta e normas de organização que possam organizar e permitir a vida em sociedade. Da mesma forma, o condomínio só é possível na existência de normas que possam exatamente regular essa vida em sociedade, essa vida dentro do condomínio. O que é o condomínio, senão uma copropriedade, onde todos são donos de uma coisa comum, certo? E existem, nós sabemos, várias modalidades de condomínio disciplinados pelo Código Civil. Não é? Existe, por exemplo, o condomínio necessário, que é aquela situação de proprietários que dividem, por exemplo, uma parede ou um muro, tá certo? Que não há como se dividir esse condomínio. Naquelas casas conjugadas, você tem uma parede que pertence aos dois, mas isso é um condomínio necessário, tá certo? Você tem um condomínio que é um condomínio legal, imposto por lei em determinadas situações. Nada disso vai nos interessar nessa aula de hoje. A aula é sobre o condomínio edilício, tá certo? Uma expressão que foi cunhada pelo professor Miguel Reale, inspirada no Código Civil italiano, porque antes nós não tínhamos essa expressão na legislação brasileira. A gente tinha o condomínio, chamava-se condomínio especial, tá certo? Mas, na verdade, o condomínio edilício é o condomínio de apartamentos, tá certo? Já se falou também em condomínio em plano horizontal, houve muita controvérsia sobre essa denominação, mas nós vamos falar especificamente do condomínio que nós identificamos. Quando nós identificamos a palavra condomínio, nós estamos automaticamente, nós vinculamos, nós fazemos a ligação com o condomínio edilício, né, com o condomínio de apartamentos. E nós vamos encontrar no condomínio, quer dizer, vários litígios decorrentes dessa relação, que é uma relação naturalmente conflituosa, gente. Vocês imaginem o que é as pessoas morarem, certo, numa mesma área, né? Nas relações de vizinhança, por exemplo, há uma série de litígios que podem decorrer das relações de vizinhança. O Código Civil tenta regular um pouco, ou pelo menos evitar esses litígios, mas nem sempre isso é possível. Nós temos litígios que decorrem, então, das relações de vizinhança, ou seja, do comportamento do condômino em relação aos outros condôminos, tá certo? E aí nós vamos ter desde litígios decorrentes do descumprimento do regulamento do condomínio ou da convenção de condomínio, até litígios decorrentes, por exemplo, da violação até das regras elementares de convivência, da moral, dos bons costumes, tá certo? Então é o problema que nós vamos ver do condômino antissocial. O Código Civil também tenta tratar ou disciplinar essa figura do condômino antissocial. Uma outra fonte, e talvez a mais frequente de litígio no condomínio, é a questão da inadimplência. E aí nós vamos ver como o Código Civil trata a questão da inadimplência, tá certo? Quais são os instrumentos que o legislador imaginou eficazes para coibir essa inadimplência, para evitar essa inadimplência. E vamos ver na prática como esses instrumentos legais
devem ser aplicados para que possam, de maneira eficaz, coibir essa inadimplência no condomínio. E outra fonte de litígio, aí decorrente da inadimplência no condomínio, é exatamente a cobrança da taxa. E aí a forma de cobrança dessa taxa, sobretudo a coerção na cobrança da taxa. Então a gente tem questões que são bem polêmicas, como por exemplo a questão da possibilidade de protesto da taxa de condomínio e a possibilidade de inclusão do condômino inadimplente nos cadastros de devedores, né? Nos cadastros de proteção ao crédito, como é o caso da Serasa, SPC e outros. Então são questões extremamente polêmicas que nós vamos tentar agora, nesse pouco tempo que é essa aula, para que a gente possa expor todos esses pontos, mas vamos tentar, de uma maneira bem objetiva, passar pelo menos a voo de pássaro, mas com alguma profundidade, nesses temas ou nessas questões que nós elencamos como sendo as principais polêmicas que envolvem o condomínio edilício. Apenas lembrando, e depois eu vou explicar por que eu faço essa lembrança, que o condomínio ele é instituído por ato inter vivos ou causa mortis, ele pode ser instituído também por testamento. Necessariamente é preciso que haja o registro, tá certo, desse ato, ele tem que ser por instrumento público, e em decorrência da instituição do condomínio, eu tenho que ter uma convenção de condomínio. Certo? Eu não posso ter o condomínio e instituir o condomínio sem ter a convenção. Então eu tenho que ter a convenção de condomínio, que é a lei interna do condomínio. E eu faço apenas esse parêntese para dizer aos senhores que a convenção de condomínio, ela não é um simples contrato, tá certo? Ela não tem natureza contratual. Ela tem natureza institucional ou estatutária. Ela é um estatuto que rege o condomínio, ela é a lei interna que rege o condomínio. E por que eu digo que ela não tem natureza contratual? Porque ela não vincula apenas as partes contratantes. A gente sabe que uma das características, um dos princípios dos contratos, tá certo? É exatamente a relatividade dos efeitos. O contrato, ele só produz efeitos entre as partes contratantes, como regra geral, salvo questões relativas à função social do contrato, boa-fé objetiva, etc., que pode fazer com que os efeitos do contrato extrapolem as partes contratantes. Mas, como regra geral, vigora no contrato o princípio da relatividade dos efeitos. No condomínio, não. O condomínio não vincula apenas aqueles que subscreveram ou aprovaram a convenção de condomínio. Qualquer visitante que entre no meu prédio, ele estará obrigado a seguir as regras previstas na convenção de condomínio do meu prédio. E ele não assinou, não subscreveu, não aprovou a convenção de condomínio. Mas ele necessariamente se submete à convenção de condomínio porque ela é a lei interna daquela área comum, tá certo? Onde o terceiro vai adentrar. Da mesma forma, aqueles que adquirem uma unidade condominial posteriormente à instituição do condomínio. Então, necessariamente, eles estarão obrigados a cumprir as normas previstas na Convenção de Condomínio, ainda que não tenham assinado, subscrito ou aprovado a Convenção de Condomínio. Então, a Convenção não é um simples contrato. Ela tem natureza estatutária. Ela é o estatuto legal do condomínio, ela é a lei interna do condomínio. E eu trago no slide uma citação do professor Caio Mário da Silva Pereira, onde ele diz exatamente isso. Um outro apenas lembrete, antes da gente entrar naquelas questões polêmicas, é a questão dos direitos e deveres dos condôminos, tá certo? A lei, que é o Código Civil é o estatuto legal do condomínio, tá certo? Ele estabelece direitos e deveres para os condôminos, sem prejuízo que a convenção estabeleça outros direitos e outros deveres. Mas a lei estabelece o mínimo de direitos e deveres dos condôminos. Então, entre os direitos que não podem ser afastados pela convenção, porque são direitos previstos na lei, nós temos
o direito de usar e fruir e livremente dispor de suas unidades, porque ele é proprietário exclusivo daquelas unidades, o direito de usar das partes comuns conforme a sua destinação, contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, o que significa dizer, por exemplo, que o condômino inadimplente não pode ter vedado o acesso, por exemplo, à piscina ou ao salão de festas ou qualquer área comum, certo? Porque é um direito assegurado por lei usar das partes comuns conforme a sua destinação. O que você pode fazer em relação ao inadimplente, por exemplo, é fixar uma taxa para o uso do salão. Então, se não pagar a taxa de uso do salão, eu não posso usar o salão de festa. Mas eu não posso simplesmente proibir, por exemplo, o acesso do condômino ao salão de jogos ou à piscina, porque o condômino está inadimplente. Porque entre os direitos que o Código assegura ao condômino, que não pode ser afastado pela convenção ou pelo regulamento, é exatamente usar das partes comuns conforme a sua destinação. E o outro direito é votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Então, quanto à inadimplência, o único direito que eu posso excluir do condômino é exatamente de votar na Assembleia se ele estiver inadimplente, certo? Que aí a lei ressalva expressamente essa possibilidade. Então, são esses direitos, os dois do inciso 1º e inciso 2º do artigo 1335, são direitos fundamentais do condômino que não podem ser afastados pela Convenção, e o inciso 3º, ou seja, o direito de votar na Assembleia, se estiver quite, se estiver adimplente, também é um direito fundamental que não pode ser afastado, certo? E quais seriam os deveres do condômino? Não existem direitos aos quais não se contraponham deveres. Né? A característica de qualquer direito subjetivo é eu ter um dever contraposto. Então, entre os deveres impostos por lei ao condômino, o primeiro, tá certo, é exatamente o de contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário da Convenção. Eu deixei até entre parênteses a observação de que esse inciso teve a sua redação alterada por essa Lei 10.931 em 2004, ele não é original do Código Civil, porque no Código Civil, na redação original, não havia esse salvo. Tá certo? Só dizia que a contribuição do condômino seria exatamente na proporção de suas frações ideais. E aí houve essa alteração em 2004, permitindo que a convenção possa dispor de outra forma. Ou seja, não é necessariamente porque o sujeito é dono da cobertura, tá certo? Que tem o dobro da área dos outros apartamentos, que necessariamente ele vai pagar o dobro do condomínio. A convenção poderá dispor em contrário, certo? Poderá dispor em contrário, não é comum que isso aconteça. Nós sabemos que, na maioria dos casos, a taxa condominial ela é sempre proporcional à fração ideal. Normalmente, as coberturas, os duplex, eles pagam proporcionalmente mais que os apartamentos tipo. Mas isso não é uma obrigação legal. Tá? A convenção pode estabelecer de forma diversa. E aí você teria justificativas para isso. Você pode ter, por exemplo, um apartamento de cobertura que esteja desocupado ou que more uma só pessoa, enquanto você pode ter um apartamento tipo onde morem 10 pessoas e onde o consumo, por exemplo, de água seja muito superior ao consumo daquele apartamento de cobertura onde só mora uma pessoa. Então, por conta disso, o Código Civil foi alterado para que haja uma certa maleabilidade do próprio condomínio, caso os condôminos queiram mudar a convenção, e para isso a gente sabe que o quórum de alteração da convenção são 2/3 dos condôminos. O condomínio tem essa liberdade de alterar o valor do condomínio, independentemente da proporção da taxa com as frações ideais. Outro dever do condômino é não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Naturalmente, a edificação é comum a todos, então, obviamente, ninguém pode, a seu bel prazer, tirar uma pilastra, uma viga de sustentação, simplesmente porque essa viga está no meio da sua sala.
certo? Então, nenhum condômino pode realizar obras que comprometam a segurança da edificação, nem muito menos alterar fachada, tá certo? Porque a fachada da edificação comum é de todos. Então, imagine se todos pudessem, como seriam os prédios de apartamentos se houvesse essa possibilidade de cada um mexer na fachada do edifício, como bem entendesse. E também, outro dever do condomínio é dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Eu não posso mudar, entendeu? A edificação é residencial e eu mudar para comercial. E também não posso, e aí são regras de boa conduta e de bons costumes, usá-la de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos possuidores e os bons costumes. Isso é uma cláusula geral que, a rigor, ela nem precisaria constar expressamente como um dever do condômino, porque ela é óbvia e decorre naturalmente do próprio dever de boa-fé, tá certo? E todos os deveres anexos à boa-fé e também dos bons costumes e de tudo o que importa na vida em sociedade. Certo? Tudo que importa na vida em comunidade, tudo que importa nas relações de vizinhança. Feitas essas observações, eu vou entrar então naquelas questões polêmicas que nós elencamos e vamos iniciar com a questão da inadimplência. E para falar da inadimplência, antes de falar da inadimplência, eu vou mencionar e lembrar a vocês quais são as multas condominiais, que são multas passíveis de aplicação não apenas nas relações, não passíveis de aplicação apenas em caso de inadimplência, mas também aplicáveis em outras situações de descumprimento da convenção ou de descumprimento dos deveres por parte dos condôminos. Lembrando que as multas, elas são necessariamente, as multas no condomínio, elas são necessariamente convencionais. E por que eu falo isso? Quando a gente fala de multa, o que é multa? A multa é uma pena civil, tá certo? É uma sanção por um descumprimento de um dever legal. Então eu tenho multas de diferentes espécies, eu tenho multas legais, são multas previstas em lei. Por exemplo, as multas penais, multa como pena, como espécie de pena, é uma espécie de multa legal. Eu tenho multas previstas, por exemplo, por decisões judiciais, as multas processuais, certo? E eu tenho multas convencionais. A cláusula penal que eu estabeleço num contrato que eu celebro com alguém é uma multa, é uma sanção pelo descumprimento daquele contrato, certo? Então, a multa do condomínio, ela é necessariamente convencional, ou seja, ela não decorre da lei, ela decorre da convenção. A convenção tem que prever a multa. A lei estabelece apenas os limites e os parâmetros para a aplicação da multa. E por que a lei estabelece os limites e os parâmetros? Porque a relação condominial, como nós falamos no início, a convenção é o estatuto legal do condomínio, que tem uma base na lei. Tá certo? Então, a convenção é a lei interna, mas todos os limites da convenção, o que a convenção pode e o que a convenção não pode, estão dispostos e previstos no estatuto legal do condomínio, que é o Código Civil. O Código Civil, a partir do artigo 1331, traz toda a disciplina do condomínio, inclusive os requisitos que devem conter ou que devem estar contidos na convenção de condomínio. Então, nada na convenção pode extrapolar ou ir além ao que estabelece a lei. A convenção, ela está rigidamente vinculada à lei. Então, a multa no condomínio, ela é necessariamente convencional, mas a lei prevê exatamente os limites e as possibilidades de aplicação da multa e não é possível aplicar a multa sem que haja previsão na convenção. As multas condominiais, essas multas convencionais que a convenção pode prever e que têm respaldo legal, elas são basicamente de dois tipos. São dois os tipos de multas possíveis nas relações de condomínio. As multas moratórias, tá certo? Ou a multa moratória, melhor dizendo,
que tem como função sancionar, punir a impontualidade, a inadimplência do condômino. Então, a função específica da multa de mora, da multa moratória, é sancionar a inadimplência. Mas eu posso ter também outra espécie de multa, que é a multa compensatória. A multa compensatória, ela é destinada a reparar, não é a punir a inadimplência, mas ela vai sancionar o condômino que descumpre com os seus deveres perante o condomínio, o condômino que viola o pacto de convivência. E essa multa ela vai compensar o condomínio pela violação da convenção, pela violação desse pacto de convivência que é a convenção. A convenção nada mais é do que um pacto de convivência, que as pessoas aderem a esse pacto para que possam viver no condomínio. E quando alguém quebra esse pacto, o condomínio todo é atingido. E a multa compensatória, então, vem compensar o condomínio exatamente pela violação praticada por um dos condôminos do pacto de convivência. Então, são duas situações diferentes. Uma, a da multa moratória do condômino que simplesmente atrasou, não pagou a sua taxa de condomínio e ele automaticamente tem essa sanção, tá certo? Que é automática, que independe de qualquer imposição da Assembleia, tá certo? Independe de qualquer deliberação do condomínio, que é a imposição dessa multa pelo atraso, pela impontualidade no pagamento da sua taxa. Mas, ao mesmo tempo, o condômino ele pode descumprir a convenção, pode descumprir os seus deveres perante o condomínio, tá certo? Que não sejam necessariamente aquele dever primeiro, que é o dever de pagar a taxa de condomínio. E aí, nessas outras situações em que não há exatamente a mora no pagamento da taxa, mas a violação de outro dever, então eu tenho outra natureza de multa, que não é exatamente a multa moratória, mas é a multa compensatória, que tem a função, então, de compensar o condomínio pela violação da convenção. A multa moratória, que é a mais comum, que é aquela, talvez, objeto do maior número de questões que a gente tem no dia a dia forense, não é? A multa pelo atraso, pela inadimplência, né? A gente sabe que a mora é a inexecução total ou parcial, tá certo? Da obrigação. Se eu deixo de cumprir parcialmente a obrigação, eu estou exatamente numa situação de mora que pode se transformar num inadimplemento total da obrigação. No caso do condomínio, como eu tenho uma relação de trato sucessivo, eu vou ter exatamente sempre o atraso, porque enquanto o condômino estiver vivendo em condomínio, eu não posso falar em inexecução total da obrigação de pagar. Ele sempre poderá voltar a pagar. A obrigação ela é contínua, ela persiste, ela perdura no tempo, então por isso que eu vou ter sempre a hipótese de mora e não de inadimplemento total da obrigação no tocante ao pagamento da taxa. E o fato gerador, tá certo, dessa multa moratória, qual é? É o retardamento da execução da obrigação específica de pagar a taxa condominial. Não é outra obrigação, não é qualquer outro dever para com o condomínio, mas esse dever específico de pagar, de contribuir para as despesas do condomínio. Então, esse é o fato gerador da multa moratória, que encontra-se expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 1336 do Código Civil de 2002. Uma questão que efetivamente se tornou polêmica em matéria de multa moratória, e essa polêmica ela foi muito forte logo com a entrada em vigor do Código Civil, em 2003, foi a questão do limite dessa multa de mora. Por quê? Porque antes do Código Civil, nós sabemos que o condomínio, que o estatuto legal do condomínio era a Lei 4.591 de 64.
que era a lei dos condomínios e incorporações. E essa lei previa que o limite da multa de mora era de 20%. E vem o Código Civil agora, no 1336, parágrafo 1º, e diz que esse limite é 2%. E aí houve realmente uma grande polêmica nos primeiros anos de entrada em vigor do Código sobre a aplicação desse novo limite de 2% às convenções anteriores ao Código Civil. Quer dizer, eu tenho toda uma gama de condomínios que foram instituídos, que foram constituídos antes do Código Civil de 2002, na vigência da 4.591, onde o limite era 20%. E essas convenções estabeleceram, então, esse limite de 20%. E vem o Código Civil novo e diz que o limite agora é 2% apenas. E aí houve essa discussão, muitos autores e advogados sustentaram que o Código Civil seria inaplicável às convenções celebradas anteriormente, porque eu teria, em relação à convenção anterior, um típico exemplo do que se chama de ato jurídico perfeito. E a Constituição, nós sabemos que no inciso 36 do artigo 5º, traz como direito fundamental a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada contra a lei posterior, que não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, com base nesse argumento, tá certo? Muitas foram as contestações, a possibilidade do Código Civil limitar a multa a 2%, quando a convenção ato jurídico perfeito celebrada em data anterior previa expressamente que a multa seria de 20%. Vários autores, entre eles, por exemplo, o Carlos Alberto Dabos Maluf, nosso amigo, conselheiro aqui da ASP, sustentaram que essa multa de 2% somente seria, esse novo limite, somente valeria para as convenções que fossem celebradas, pactuadas após o Código Civil, e não para as anteriores, onde continuaria a vigorar o limite de 2%. Eu, desde sempre, e num pequeno livro que eu escrevi, que chama-se Problemas de Direito Intertemporal no Código Civil, eu coloquei a posição, a opinião, de que o Código Civil se aplicaria imediatamente, inclusive alcançando as convenções anteriores, e aí me baseei na doutrina de direito intertemporal, sobretudo na doutrina do Paul Robier, que é um autor francês célebre no tema direito intertemporal, onde ele mostra exatamente que determinadas situações, que ele chama de situações estatutárias, tá certo? Elas sofreriam o efeito imediato da lei. E não se poderia, nessas situações, invocar nem direito adquirido, nem ato jurídico perfeito. Isso foi uma doutrina que inspirou o Supremo Tribunal Federal a formar uma jurisprudência que hoje é amplamente pacificada, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, tá certo? E por isso, por exemplo, o funcionário público que ingressa no serviço público hoje e amanhã eu tenho uma lei posterior que altera determinados direitos, altera determinadas vantagens, esse funcionário não pode alegar que tem o direito adquirido, tá certo? A receber ou a perceber todos os direitos e vantagens que a lei previa na época em que ele ingressou no serviço público, certo? Porque não há direito adquirido a regime jurídico. Por isso, os aposentados em 2003, com a reforma da Previdência, não puderam alegar que teriam direito adquirido a não pagar a contribuição previdenciária dos servidores inativos, ao argumento que quando se aposentaram essa contribuição não existia, porque não há direito adquirido a regime jurídico. Então, essa é uma doutrina que é amplamente pacífica hoje no Supremo Tribunal Federal e que é perfeitamente aplicável à situação do condomínio, onde eu não tenho, como falei no início, um simples contrato. Eu tenho um verdadeiro estatuto, eu tenho um regime que rege o condomínio previsto naquela convenção, um regime que está vinculado a um estatuto legal, que antes era a Lei 4.591, hoje é o Código Civil. Quando a convenção foi celebrada, ela foi celebrada considerando os limites
previsto na 4.591. Mas no pressuposto de que, se o Estatuto Legal viesse a ser alterado, aqueles limites também deveriam ser alterados, porque a Convenção ela é vinculada diretamente a esse Estatuto Legal. Na verdade, ela explicita o que a lei já diz. A Convenção ela não tem vida autônoma, tá certo? Ela está vinculada ao Estatuto Legal do Condomínio. E havendo alteração no Estatuto Legal do Condomínio, essas alterações se refletem na Convenção. E por isso, então, tendo sido alterado o Estatuto Legal do Condomínio, com o novo Código Civil, estabelecido um novo limite, entendemos que esse novo limite se aplicaria imediatamente às convenções, mesmo aquelas celebradas anteriormente. Naturalmente, apenas no tocante aos débitos vencidos a partir da entrada em vigor do Código. É óbvio que os débitos vencidos em data anterior, ainda que não tenham sido pagos, esses sim poderiam se submeter ao limite de 20% da multa, como previsto na Convenção. Então, você tem uma execução, tá certo? Uma cobrança de uma taxa condominial, e você tem parcelas que foram inadimplidas em data anterior à entrada em vigor do Código. Em relação a essas parcelas, você pode incidir ou fazer incidir a multa de 20% que estivesse prevista na Convenção. Mas com relação às parcelas que se venceram após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, entrada em vigor essa que ocorreu em 11 de janeiro de 2003, então, em relação a essas parcelas, o limite passou a ser o limite de 2%, e essa sustentação, essa ideia que nós defendemos desde o início da entrada em vigor do Código foi a ideia que terminou por prevalecer na jurisprudência. Eu cito um acórdão, cito um trecho desse livro nosso aqui, que é exatamente desse Problemas de Direito Intertemporal, a que eu já me referi, e cito aqui também um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, dizendo exatamente essa questão, quer dizer, que o limite de 20% anteriormente previsto na Convenção, vale para o inadimplemento ocorrido até a data da entrada em vigor do Código. E a partir de então, o limite passa a ser de 2%, independentemente de previsão na Convenção, tá certo? Então, essa orientação é a orientação que prevaleceu na jurisprudência, e hoje eu não conheço nenhuma decisão judicial contemporânea, recente, que ainda discuta mais esse novo limite. Então, o novo limite se aplica, sim, às convenções celebradas anteriormente ao Código Civil. Então, em relação à multa moratória, essa foi a grande polêmica, a questão da aplicação do novo limite às convenções anteriores. Fora isso, nós não temos mais nenhum ponto especialmente polêmico, porque a única alteração do Código Civil em relação a essa multa foi exatamente essa redução do limite e nada mais. Vamos falar agora das multas compensatórias. Então, nós falamos que no condomínio nós temos basicamente dois tipos de multa: a multa moratória e a multa compensatória. A multa moratória é aquela do 1336, parágrafo 1º. E as multas compensatórias, elas estão previstas no parágrafo 2º do artigo 1336 e também no artigo 1337. E o fato gerador dessa multa não é o simples inadimplemento, mas é a inexecução total ou parcial da convenção. Então, a violação de qualquer dever do condômino para com o condomínio, ou a violação de qualquer das cláusulas da convenção ou do regulamento de condomínio, pode dar ensejo à aplicação das multas previstas no parágrafo 2º do 1336 e no artigo 1337. A primeira questão polêmica que eu vou levantar é exatamente a possibilidade de cumulação das multas compensatórias e moratória. Então eu trago um trecho de um recurso especial do STJ de 2007, mas é só a título exemplificativo, para mostrar que na jurisprudência não há qualquer dúvida
que as multas moratória e compensatória são cumuláveis, porque possuem fatos geradores diversos. Então, eu tenho a multa do parágrafo 1º do 1336, que é pelo descumprimento do dever previsto no inciso 1º do artigo 1335, que é o dever de contribuir para as despesas do condomínio, e eu tenho as multas compensatórias, que são as previstas no parágrafo 2º do 1336, que se referem ao descumprimento dos demais deveres do condômino perante o condomínio, à exceção do inciso 1º, ou seja, os previstos no inciso 2, 3 e 4, e eu tenho também as multas previstas no artigo 1337, no caput e no parágrafo 1º, sobre as quais nós vamos falar agora com mais vagar. A multa pelo descumprimento de dever, que é a do 1336, parágrafo 2º. Então, diz o parágrafo 2º do 1336 que se o condomínio não cumprir com qualquer daqueles deveres previstos nos incisos 2 a 4, tá certo? Do 1335, ele vai pagar essa multa, que tem que estar prevista, tá certo, no ato constitutivo do condomínio ou na convenção, voltando ao que eu falei, que nas relações de condomínio a multa é necessariamente convencional, ela não é legal, mesmo a multa moratória, ela precisa estar prevista na convenção, se eu não posso aplicar, tá certo? Eu não tenho multas ex lege que se apliquem automaticamente no condomínio, tá certo? As multas do condomínio são sempre convencionais. Então, o descumprimento de qualquer desses deveres previstos no artigo 1335, incisos 2 a 4, desde que prevista na convenção, tá certo? Eu posso aplicar essa multa compensatória, que pode ser de até 5 vezes o valor da taxa. Então, o condômino, por exemplo, que alterou a fachada do prédio, tá certo? Ele será punido, tá certo? Poderá ser punido com essa multa de até 5 vezes o valor da taxa, independentemente de perdas e danos, porque podem haver situações em que a simples imposição da multa não será suficiente para reparar um dano que o condômino tenha causado ao condomínio. Por exemplo, se ele destrói uma viga, compromete a segurança do prédio, talvez o condomínio precise até realizar uma obra estrutural que vai exceder muito o valor, tá certo, daquela multa de 5 vezes. Então, essa multa pelo descumprimento dos deveres do condômino, essa multa ela está limitada a 5%, mas não exclui as perdas e danos que podem ser apuradas em decorrência desse descumprimento do condômino. A multa por descumprimento reiterado de obrigações perante o condomínio. Essa multa é a que está prevista no caput do artigo 1337. Qual é o fato gerador dessa multa? Em relação à multa do parágrafo 2º do 1336, o fato gerador dessa multa é simplesmente o descumprimento de um dever, de um daqueles deveres previstos nos incisos 2 a 4. Então vejam bem, no 1336 do Código Civil, eu tenho multa por descumprimento de dever, sendo que a do parágrafo 1º, que é a moratória, pelo dever de pagar a contribuição para o condomínio, do dever de pagar a taxa. E a do parágrafo 2º, que pode ser de até 5 vezes, o descumprimento dos demais deveres, que não o dever de pagamento da taxa. Então, no 1336, eu tenho multa por descumprimento de dever. E no 1337? No caput do 1337, o artigo vai falar novamente em descumprimento de dever, mas aí não é o descumprimento que constitui o fato gerador dessa multa. Não é o descumprimento, é a reiteração do descumprimento. Porque o descumprimento já é objeto da multa prevista no parágrafo 2º do 1336. Ou do parágrafo 1º, quando se trata da obrigação de pagar a taxa. Então, no caput do 1337, eu não tenho como fato gerador da multa o simples descumprimento do dever. Eu tenho o descumprimento reiterado.
é o que o Código fala no 1337 caput. O condômino que descumpre reiteradamente. Então, o fato gerador desta multa é a reiteração do descumprimento e não o simples descumprimento. Porque, repito, o simples descumprimento de qualquer obrigação já está sancionado no 1336. Então, o 1337 caput trata da reiteração. Então, é o condômino que já foi apenado com outra multa, tá certo? E que ainda assim insistiu no descumprimento daquele dever perante o condomínio. Por exemplo, o dever de guardar sossego, a questão do som em altíssimo volume, está lá no inciso 4º do 1335, cuja violação pode ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo 2º do 1336. Mas vamos imaginar que esse condômino reitere, continue a descumprir essa sua obrigação, esse seu dever de guardar sossego em relação aos demais condôminos. O condomínio não pode aplicar novamente a multa? Pode, mas não será aquela multa do parágrafo 2º do 1336 que não adiantou nada. Ele vai aplicar agora esta outra, que é pela reiteração do descumprimento. E aí, por essa razão, eu já adianto a vocês que entendo perfeitamente possível aplicar essa multa nos casos de inadimplência, desde que se trate de inadimplência reiterada. Então, eu tenho a inadimplência, a simples inadimplência punida no parágrafo 1º do 1336, com o limite de 2%, a multa moratória, mas esse condômino inadimplente, ele pode continuar reiteradamente inadimplindo. A multa de 2% não foi suficiente. Então, não é um simples atraso, ele tem um comportamento reiterado de atrasar o pagamento da taxa, de não pagar a taxa de condomínio. Então, a este condômino, nestas situações de reiterada inadimplência, eu entendo perfeitamente possível a aplicação da multa do caput do artigo 1337, que é de até 5 vezes também o valor da taxa. E não há aí qualquer bis in idem. Por quê? Porque eu tenho fatos geradores distintos. No parágrafo 1º do 1336, o fato gerador é o atraso, é o simples atraso. No 1337, é o comportamento reiterado de descumprir com as obrigações perante o condomínio. E quando o 1337 fala descumprimento de obrigação, ele não especifica que obrigações. Ele não especifica que deveres do condômino, cujo descumprimento ele está sancionando. Ao contrário do 1336, onde o Código Civil distinguiu no parágrafo 1º o descumprimento, o dever de pagar a taxa, e no parágrafo 2º os demais descumprimentos, no 1337 ele não fez essa distinção. Ele disse que o descumprimento reiterado, tá certo, pode ensejar a aplicação dessa multa. De qualquer dever, o descumprimento de qualquer, incluindo o primeiro e mais importante dever do condômino, que é pagar a taxa. Então, o condômino que reiteradamente descumpre com esse dever, que é o dever mais importante perante o condomínio, o dever de contribuir com as despesas do condomínio, então eu acho que esse condômino pode perfeitamente ser apenado com essa multa, sem que isso, sem que se possa alegar nessas situações um bis in idem, uma duplicidade de multa, porque são multas distintas. Uma é a multa moratória, outra é a multa compensatória, que são perfeitamente cumuláveis, moratória e compensatória. Então, nessas situações em que o condômino reiteradamente descumpre com o dever, com a obrigação de pagar a taxa, eu entendo perfeitamente possível a aplicação dessa multa de até 5 vezes o valor da taxa, desde que haja decisão da Assembleia com um quórum de pelo menos 3/4 dos condôminos, excluindo-se, claro, aquele inadimplente. Então eu tenho que ter uma deliberação da Assembleia com 3/4 dos condôminos. Não são 3/4 dos presentes, 3/4 dos condôminos. E aí,
vocês poderão redarguir e objetar e discordar e dizer, olha, vai ser difícil eu conseguir aplicar essa multa nos casos de inadimplência porque quase ninguém comparece às assembleias de condomínio, então eu não vou conseguir reunir os 3/4 necessários à imposição da multa. E aí nós vamos para uma outra questão, que aí eu digo que já não é jurídica, ela é metajurídica, porque não é possível que as pessoas que vivem no condomínio, que são coproprietárias daquela área comum, tá certo? Não tenham a consciência de que, se não adotarem uma posição ativa, proativa, participativa, vão contribuir para a degradação do seu próprio patrimônio, porque se o condomínio não conseguir arrecadar aqueles recursos, tem uma taxa de inadimplência alta, nós vamos ter falta de recursos para manutenção da própria edificação e você vai ter uma desvalorização do seu próprio patrimônio. Então a gente não pode usar esse argumento como sendo um argumento válido para dizer que essa multa de 5 vezes o valor da taxa não é eficaz porque eu não vou ter quórum de 3/4 para aplicar essa multa. Eu acho que tem que haver um trabalho de conscientização dos condôminos, tá certo? O síndico, tá certo? Os conselheiros, conscientizar e mostrar a importância ou como é imprescindível que o condômino possa comparecer à Assembleia, e a Assembleia deve ser convocada com pauta específica para a imposição dessa multa, tá certo? E se fazer um trabalho de conscientização com os demais condôminos. Agora, se vocês vão me dizer que pode haver um movimento de comiseração em relação àquele condômino, porque fulano, cicrano é amigo, então, paciência, então arque, então acha que por amizade pode sobrecarregar todo mundo, tá certo? Ou, do contrário, deixar o seu patrimônio se desvalorizar. Então, são questões que têm que ser postas na mesa, claramente para os condôminos, e ver qual é a opção de cada um. Mas o fato é que a aplicação dessa multa não pode ser feita sem essa deliberação de 3/4 dos condôminos, e aí vocês também poderão fazer uma outra objeção no sentido de que por que um quórum tão elevado, quando para a própria alteração da convenção eu só preciso de 2/3 dos condôminos e para a imposição dessa multa eu preciso de 3/4 dos condôminos. Exatamente porque é uma multa elevada, 5 vezes o valor da taxa, e mais é uma multa que os pressupostos de aplicação não são exatamente rígidos, ou seja, eu tenho uma cláusula aberta. Quando eu falo em descumprimento reiterado de dever, o que é esse descumprimento reiterado? Qual é o conceito de descumprimento reiterado? Eu tenho exatamente aí a situação do que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Tá certo? Não é cláusula geral, mas é conceito jurídico indeterminado, né? É um conceito que vai ser preenchido ainda, mas cujos efeitos já estão previstos na lei, o que difere o conceito jurídico indeterminado da cláusula geral. Então eu tenho um conceito jurídico indeterminado, que é o descumprimento reiterado. O que é descumprimento reiterado, por exemplo, em relação a pagamento de taxa condominial? Quantos meses o condômino precisa estar inadimplente, precisa atrasar o pagamento dessa taxa, para que nós possamos considerar que há aí um descumprimento reiterado do dever de pagar a taxa, né? O Código Civil não trouxe essa definição. Não trouxe exatamente porque achou prudente que esse conceito jurídico indeterminado fosse utilizado pelo condomínio com prudência em cada caso concreto. Então eu posso ter uma situação, tá certo? Por exemplo, de um comerciário desempregado e que está há 6 meses sem pagar a taxa, porque está desempregado, e o condomínio a Assembleia entender que não era o caso, tá certo, de aplicação dessa multa de 5 vezes a essa situação, que era uma situação justificada. Enquanto eu posso ter outra situação de um rico comerciante que é irresponsável, que é, tá certo, um inadimplente, quanto mais, tá certo, não obstante tivesse recursos para pagar o condomínio, ele prefere usar esses recursos, por exemplo, para a boemia, tá certo? Para a noite, para a bebida, e não paga o condomínio. Então a Assembleia pode, nessa situação, entender que 2 meses ou 3 já seria um descumprimento reiterado.
certo? A lei não traz quais são os parâmetros para que eu considere ou não a reiteração do descumprimento. Por óbvio, eu não posso ter um primeiro descumprimento e ser considerado reiterado. Então, na verdade, essa multa por reiteração do descumprimento de dever, ela pressupõe a aplicação antes da multa do 1336, parágrafo 1º ou 2º, dependendo se for de inadimplência ou de violação de outro dever. Porque esta outra é para a reiteração. Então, primeiro eu vou apenar o condômino com a multa do 1336. Atrasou um mês, incide automaticamente a multa prevista na convenção, e aí eu não preciso de deliberação de assembleia. É a multa que está prevista na convenção no limite de 2%. Agora, continuou atrasando, aí, já tendo incidido a multa de 2%, eu posso reunir a assembleia e deliberar sobre a possibilidade de aplicar essa multa de 5 vezes o valor da taxa pela reiteração do inadimplemento. Certo? Acho que essa é uma multa que contribui, tá certo, para evitar a inadimplência, se bem utilizada. Certo? E digo isso porque quando o Código Civil entrou em vigor, e naquela discussão que houve, a que eu me referi, sobre a aplicação da multa de 2% ou não em relação às convenções anteriores, o principal argumento, que era o argumento ad terrorem, era que os condomínios iriam à falência com o novo Código Civil. A partir do momento em que se reduziu a multa, então acabou, o índice de inadimplência seria altíssimo. E, na verdade, eu sempre coloquei que esse argumento era um argumento meramente retórico, porque não é porque a lei reduziu a multa de 20% para 2% que todo mundo que pagava vendia o condomínio ia deixar de pagar agora, porque a multa é 2%. Isso é igual o argumento que se utilizava na década de 70 contra o divórcio, né, quando se dizia que ia ser o fim da família brasileira a instituição do divórcio, como se, com a aprovação do divórcio, todas as pessoas que estivessem casadas fossem automaticamente se divorciar. Né? Eu digo brincando, quando se fala, por exemplo, da questão da união de pessoas do mesmo sexo, que há também um movimento contrário de setores mais conservadores, religiosos, etc. E eu digo a mesma coisa, olha, não é porque, tá certo, venha a ser aprovada uma lei permitindo o casamento gay que pessoas, até eu digo, eu não vou mudar a opção sexual porque mudou a lei que permite agora o casamento. Então, o fato da lei ter sido alterada não quer dizer que você vai mudar, tá certo, o seu comportamento simplesmente porque agora há uma outra permissão legal ou há um outro limite da multa pelo inadimplemento daquele dever. Tá, agora a multa diminui, então eu vou descumprir meu dever. Acho que isso não tem o menor sentido. E, ao mesmo tempo que eu dizia isso, eu dizia também que o Código Civil trazia outros mecanismos que poderiam ser muito mais eficazes a coibir a inadimplência do que simplesmente aquele limite de 20%. E esses outros mecanismos são exatamente essas novas multas, a começar por essa multa do caput do 1337, pelo descumprimento reiterado do dever de pagar a taxa. Então eu acho que essa é um dos novos instrumentos, um dos novos instrumentos legais que o Código Civil trouxe para coibir a inadimplência, desde que bem aplicado. E para bem aplicá-la, eu preciso conscientizar os condôminos de que eles precisam comparecer à Assembleia, porque eu preciso de uma deliberação de 3/4 dos condôminos para aplicar essa multa. Mas eu não tenho só essa multa, eu tenho mais uma outra multa, que não estava prevista na 4.591, que é a multa pelo comportamento antissocial. Essa multa está prevista no parágrafo único do artigo 1337, como não está aqui, eu vou só ler para quem não está com o código aí em mãos, só para a gente relembrar a redação, que diz exatamente que o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais até ulterior deliberação da Assembleia. Então vejam que enquanto o caput trata de uma multa de 5 vezes o valor da taxa
pelo descumprimento reiterado do dever do condômino, no parágrafo único eu tenho uma multa de 10 vezes o valor da taxa. 10 vezes. Pelo comportamento antissocial. Pelo comportamento do condômino que implique incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. O que eu considero como uma inexecução praticamente total da convenção. Porque aquele condômino antissocial ele não tem condição de viver em sociedade, de viver naquele condomínio. Então, ele descumpriu a convenção toda. Não foi só um dever. O comportamento antissocial, entendo eu, implica em violação total da convenção, em violação completa da convenção. E por isso, ele é apenado, ele é sancionado com uma multa bem maior que essa multa de 10 vezes o valor da taxa. E é uma multa que pode ser aplicada independentemente de prévia decisão da Assembleia. Ao contrário da multa prevista no caput, que precisa de uma deliberação prévia da Assembleia, esta multa ela tem que ser ratificada depois pela Assembleia, mas ela pode ser imediatamente aplicada pelo síndico. E isso decorre exatamente porque o descumprimento do condômino foi tão grave, o comportamento desse condômino foi tão nocivo ao condomínio que o síndico precisa aplicar uma medida imediata, no dia seguinte. Né? Vamos imaginar um condômino que promova uma festa, mas uma festa seria um eufemismo, né? Mas uma verdadeira bagunça no condomínio, né? Que implique em destruição até de áreas comuns, uso de drogas, né? Que cause uma balbúrdia tão grande no condomínio, não dá para o síndico esperar convocar a assembleia, eu tenho que no outro dia apenar, tá certo? Esse condômino, desde que antes faculte um prazo para ele se justificar, que é o contraditório, a gente sabe que é um direito fundamental, assegurado na Constituição, tanto para os processos judiciais como administrativos. Eu não posso impor nenhuma penalidade sem dar ao apenado o direito de defesa, mas faculta um contraditório e aplica a multa e depois convoca a Assembleia para ratificar a aplicação dessa multa. E aí, essa ratificação também vai obedecer esse quórum de 2/3. E aí, novamente, aqui no caput no parágrafo único do 1337, nós vamos ter um outro conceito jurídico indeterminado, que é o comportamento antissocial. O que será esse comportamento antissocial? O Código não define. E aí, por isso que a cominação dessa multa pelo síndico precisa ser ratificada pela Assembleia. Quer dizer, apesar de ter sido supostamente um comportamento tão grave que a lei faculta ao síndico já imediatamente iniciar o processo de imposição dessa multa, desde que faculte um contraditório rápido a esse condômino, em seguida aplicar a multa, ele vai ter que ratificar essa decisão na Assembleia, exatamente para que a Assembleia diga que aquele comportamento foi um comportamento antissocial grave, foi um comportamento incompatível com a vida naquele condomínio e possa, então, confirmar a aplicação dessa multa. Então, em não definindo o que seja esse comportamento antissocial, nós vamos levar em consideração a natureza de cada condomínio, tá certo? Porque é um comportamento que, segundo a lei, vamos voltar aqui para o parágrafo único do 1337, gera incompatibilidade de convivência com os demais condôminos. Então, eu tenho que averiguar se aquele comportamento é incompatível com os demais condôminos daquele condomínio. Certo? Então, vamos imaginar situações diversas, como, por exemplo, trafegar em trajes sumários de banho nas áreas sociais de um edifício na Praia Grande, tá certo? E trafegar nesses mesmos trajes sumários, por exemplo, uma moça de fio dental, num condomínio no bairro de Higienópolis, habitado majoritariamente por judeus ortodoxos, por exemplo, tá certo? Então, são situações diversas de acordo com o condomínio.
Esse comportamento antissocial, que gera incompatibilidade de convivência com os demais condôminos daquele condomínio. Certo? Então, se nós pensarmos num casal ou em dois rapazes homossexuais ou homoafetivos, como se diz atualmente, que troquem carícias mais íntimas no hall social do prédio, uma situação é se eles estiverem num edifício ali na Freicaneca. Outra situação é se eles estiverem num edifício ali, nesse edifício dos judeus ortodoxos em Higienópolis. Talvez ali em Higienópolis seja uma atitude que possa chocar mais os demais condôminos, que possa ser incompatível, e não no outro prédio lá na Freicaneca. Então, cada situação é uma situação. Cada condomínio é um condomínio. O condomínio é um microcosmo da sociedade. Eu repito, é um microcosmo da sociedade. Então, cada um é uma sociedade. Então, são regras que têm que ser adequadas a cada situação. Eu não posso ter uma regra universal que valha para todos os condomínios. Então, eu não posso dizer, naquele outro condomínio que eu morava eu podia fazer isso, então aqui eu também posso. Não. Nós vamos ter que nos adaptar às regras, tá certo, previstas naquele condomínio. É claro que se a convenção de condomínio extrapola, tá certo, o que é o bom senso, o que é o razoável, é óbvio que isso poderá ser contestado pelo condômino. Tudo que exceder ao razoável, ele é passível de contestação, e aí nós temos na jurisprudência vários casos. Os casos mais comuns de normas que não foram consideradas razoáveis pela jurisprudência é a questão de animais de estimação, por exemplo. Então, são vários os casos de convenções que proíbem rigorosamente qualquer tipo de animal no prédio, e que as pessoas entraram em juízo e conseguiram, tá certo, desde que o animal não causasse, não violasse justamente a regra de sossego, não fizesse barulho. Então, caso de cães, por exemplo. Então, cães de pequeno porte, todo mundo que entrou em juízo contestando regra proibitiva de convenção em relação a cão de pequeno porte ganhou no judiciário, exatamente porque não era razoável essa proibição, e era uma proibição que restringia o direito de propriedade. Afinal de contas, eu moro em condomínio, mas eu sou proprietário da minha unidade. E entre os poderes que são decorrentes do direito de propriedade, tá certo, está exatamente o de usar, dispor e fruir do meu bem, como o bem me aprover, respeitando, tá certo, as imposições legais e também a moral e os bons costumes. Tá certo? Então, a partir do momento que você proíbe que o sujeito tenha, tá certo, um passarinho em casa, tá certo? Isso não tem absolutamente o menor sentido. Isso é restringir o uso da propriedade, e por isso a jurisprudência, então, caminhou no sentido de coibir certas restrições abusivas que eventualmente estivessem presentes nas convenções. Então, essa questão do comportamento antissocial, do que seja um comportamento antissocial, portanto, ela vai variar, ela vai ter conteúdo, o conteúdo do que seja esse antissocial, ele vai variar de acordo com o condomínio, mas naturalmente tem que ter um mínimo de razoabilidade, tá certo? A gente não pode imaginar que uma exigência desproporcional eu possa considerar um comportamento antissocial. Por exemplo, se o prédio ou se o condomínio é habitado por muçulmanos, xiitas, radicais, aquelas mulheres que usam burca, eu imaginar que uma mulher que passe a morar naquele condomínio, se não cobrir o corpo todo ou cobrir a cabeça, estará tendo um comportamento antissocial. É óbvio que não, porque eu não posso condicionar o uso da minha propriedade a um costume religioso. Então isso excede o razoável. Agora, em relação a outros tipos de comportamentos, quer dizer, o que viola ou não moral e bons costumes, eu posso imaginar que até num determinado condomínio hiper, super liberal, por exemplo, um condomínio habitado por naturistas, as pessoas circularem sem roupa nas áreas comuns do condomínio seja um comportamento tolerado. Enquanto em outro condomínio, essa mesma pessoa que se declare que seja um adepto do naturismo, nem por isso ele terá justificação para andar sem roupa nas áreas comuns do condomínio, porque ele vai estar ali violando
a moral e os bons costumes daquele condomínio. Tá certo? Ele estará tendo um comportamento que é incompatível naquele condomínio. Eventualmente, não será incompatível num outro condomínio habitado só por naturistas. Então, é um conceito, esse conceito de comportamento antissocial, que vai, então, variar, que vai se alterar de acordo com o condomínio. A questão que eu trago agora como uma questão mais polêmica em relação a esse comportamento antissocial é se seria possível a aplicação dessa multa de 10 vezes também aos casos de inadimplência. Nós vimos já que a multa de 5 vezes, na minha opinião e na opinião de outros autores também, seria perfeitamente aplicável ao condômino inadimplente. E a multa de 10 vezes? Essa multa do comportamento antissocial. Eu posso considerar que o descumprimento reiterado do dever, da obrigação de pagar a taxa, possa se enquadrar no conceito de comportamento antissocial? Será que esse comportamento reiterado, repetido, daquele condômino, por exemplo, que não paga a taxa propositadamente, porque brigou com o síndico, e aí a ele foi imposta a multa, primeiro a multa pelo atraso normal, depois a multa de 5 vezes pelo reiterado descumprimento, e ele, porque tem muitos recursos, insiste em continuar a não pagar a taxa, e não só a não pagar a taxa, como tem um comportamento abusivo, no sentido, por exemplo, de falar chacotas nas áreas comuns, de divulgar a todos os condôminos que não paga e não pagará e continuará usando a área comum, de zombar dos outros condôminos. Será que uma situação dessa a gente não pode considerar que é um abuso de direito, eu usar a área comum zombando dos demais condôminos, sem pagar a taxa, há 1 ano sem pagar a taxa, já tendo sido imposta a multa de 5 vezes o valor da taxa, e ainda assim eu continuo reiteradamente sem pagar a taxa e zombando dos demais condôminos? Será que isso não seria um abuso? Será que eu não posso considerar essa situação como abusiva e aí enquadrar exatamente num comportamento antissocial? Será que o comportamento de alguém que sobrecarrega os demais condôminos, será que esse sobrecarregar, deixar todo o custo daquela atitude nas costas dos outros, será que isso não gera uma incompatibilidade de convivência? Será que eu não posso pensar na aplicação da multa nessas situações? E eu tenho um exemplo que aconteceu concretamente na minha advocacia, de um determinado proprietário que começou a adquirir determinadas unidades do condomínio, e a intenção dele era adquirir todo o prédio, que ele queria inclusive mudar a destinação do edifício, e aí alguns condôminos simplesmente não quiseram vender. E qual foi a estratégia dele? Ele era dono de inúmeras unidades, deixar de pagar a taxa. Deixar de pagar a taxa exatamente para que o condomínio pudesse se deteriorar. E aí desvalorizar as unidades dos condôminos que não queriam vender a ele, para que ele pudesse então depois comprar essas unidades. Então é aquela história, vocês não querem me vender, então esse condomínio vai se acabar. Entendeu? Então ele passou a propositadamente a não pagar a taxa. E aí esperando, não importava o valor da imposição da multa, porque um dia ele esperava que ia comprar todas as unidades, e aí ele mesmo se auto-anistiaria do pagamento da inadimplência. Então, eu acho que isso é uma situação abusiva. É uma situação abusiva. Então, eu entendo que nos casos de inadimplência abusiva, não é a simples inadimplência reiterada, é a inadimplência abusiva. Eu poderia impor também essa multa de 10 vezes o valor da taxa. O importante é que a gente possa deixar claro, em matéria de cumulação de multas, que eu estou tratando de fatos geradores diversos. Eu não posso, pelo mesmo fato gerador, impor mais de uma multa, tá certo? Que aí sim haveria um bis in idem, haveria uma combinação dobrada ou triplicada. Não.
eu tenho que deixar claro que são fatos geradores distintos. Então, um fato gerador é o simples inadimplemento. Esse inadimplemento, esse atraso no pagamento da multa, da taxa, perdão, dá ensejo ao pagamento ou à cominação da multa moratória. A multa pelo atraso é essa de 2%, que independe de deliberação da Assembleia. Ela precisa apenas estar prevista na convenção. E aí é automático, e nós sabemos que os boletos todos para pagamento da taxa condominial, eles já vêm com a menção à multa exatamente pelo atraso. Então, atrasou, entendeu? Automaticamente incide a multa, e essa multa não precisa, esse é outro fato relevante, ela não precisa ser pro rata dia, tá? A multa de 2%, ela tem como fato gerador o simples inadimplemento. O inadimplemento parcial, o atraso. Atrasou, incide a multa, tá certo? A multa, ela não tem que estar, que ser proporcional ao número de dias de atraso. Os juros de mora, sim. E é outra questão que nós vamos falar ainda. Mas em relação à multa, não. Porque a multa é pena. É pena. Os juros de mora têm outra função. Os juros, a gente sabe, eu vou falar ainda, são frutos civis e eles têm exatamente a função de remunerar o capital. Então é outra coisa. Então esses sim devem ser pro rata dia. A multa moratória não. Atrasou um dia, ela pode ser imposta. Então eu tenho essa situação. O fato gerador atraso tem como possível cominação a multa moratória de 2%. Outra situação, a reiteração do atraso. Não é mais o atraso, é a reiteração do atraso. Se eu tenho uma situação de reiteração, eu tenho outro fato gerador. O fato gerador é a reiteração do descumprimento do dever, qualquer dever, inclusive o dever de pagar a taxa. Então, nessa situação, a multa do caput do 1.337 de até 5 vezes o valor da taxa. E eu posso ter uma outra situação, que seria essa situação extremíssima, que é a situação da inadimplência abusiva. Tá certo? Que é uma situação muito extrema, mas que pode ocorrer, e acho que nessas situações extremas de inadimplência abusiva do condômino que já foi apenado com a multa de 5 vezes e que ainda assim continua sem qualquer justificativa, que volta àquela situação em que o sujeito está desempregado, o condomínio está desempregado, então o condomínio tem que deliberar e tem que deliberar com razoabilidade, por isso essa necessidade de 3/4 para a imposição dessa multa, né? Mas vamos imaginar que não é essa situação, o sujeito não está desempregado, o sujeito é só irresponsável, o sujeito ou então quer chacotar com o condomínio, um sujeito que não tem condição de viver em condomínio. Existem pessoas assim, pessoas que não têm condição de viver em condomínio, essas pessoas têm que viver isoladas, em casas, não podem viver em condomínios, em prédios de apartamento, não pode, tem que viver isolados, então existem pessoas assim. Para essas pessoas, o condomínio, então, tem a possibilidade de aplicar essa multa de 5 vezes, e se o comportamento desse condômino, já apenado com a multa de 5 vezes, for um comportamento abusivo, um comportamento, tá certo, que gere um mal-estar em todos os demais condôminos, tá certo? Eu acho que o condomínio tem essa autonomia para também aplicar a multa de 10 vezes o valor da taxa. Então, vejam que são instrumentos, tá certo, que podem sim ser muito mais eficazes do que simplesmente eu ter uma multa de 20% prevista na convenção, como eu tinha antes, e não tinha nenhuma dessas outras multas. Então, agora eu tenho a possibilidade concreta do condomínio aplicar essas multas. Agora, há necessidade de uma participação maior dos condôminos? Há. Esse é o preço. É o preço da vida em sociedade também. Nós temos que participar. É aquela velha história de todos nós reclamarmos dos nossos políticos, dos nossos governantes e sequer nos lembrarmos em quem votamos na última eleição, sobretudo nas eleições proporcionais, né? Para deputado, para vereador, para senador. Então, nós não podemos aceitar. Quer dizer, nós temos o país passando, sobretudo no legislativo, né? A gente vê essas mazelas todas. Quem são os culpados? Nós mesmos. Nós mesmos que colocamos essas pessoas lá. Então a gente não pode aceitar, tá certo, esse raciocínio de que não é conosco.
a culpa não é nossa, nós somos os culpados. E no condomínio a mesma coisa, certo? No condomínio a mesma coisa. Então tem que haver realmente um trabalho eficaz de conscientização para que os condôminos possam efetivamente se conscientizarem do seu dever para consigo mesmo, para com o seu patrimônio. Porque se não participarem, se não adotarem as medidas necessárias, o condomínio efetivamente vai ficar em situação, em muitos casos, difícil. E isso vai representar a desvalorização do seu patrimônio. O condomínio que não pode manter suas áreas comuns, que não pode manter a fachada do seu prédio, vai se desvalorizar. Então, eu acho que esse argumento, e todo mundo sempre coloca que o argumento que mais pesa em qualquer pessoa é sempre aquele do bolso, né? Então vamos usar também esse argumento para forçar, tá certo, a participação dos condôminos nas assembleias de condomínio, para que a gente possa efetivamente utilizar esses novos instrumentos que visam coibir a inadimplência, que é o caso dessas multas, especialmente essas do 1.337, né, de 5 vezes o valor da taxa e 10 vezes o valor da taxa. Eu acho que são situações em que a gente pode ter até, de certa forma, um meio de obrigar até aquele condomínio a se afastar do condomínio. Que isso é uma outra discussão também interessante, se o condômino antissocial, se ele poderia ser excluído do condomínio. Né? Se o condomínio poderia obrigar alguém a se mudar do condomínio. Há alguns autores que dizem que pode. Certo? Eu discordo dessa possibilidade, porque aí eu acho que eu teria aí atingido o direito de propriedade, ainda que se diga, não, mas eu não vou tomar a propriedade do sujeito, só vou impedir que ele entre naquele prédio, que ele habite aquele prédio. Bom, mas eu estou impedindo que ele use a propriedade, então eu estou restringindo a propriedade e me parece que não seria possível. Mas a aplicação dessas multas pode forçar o sujeito a sair do prédio. Pode, porque senão ele vai terminar, ou vai pagar de multa mais do que o valor do próprio apartamento, ou vai talvez perder o imóvel numa execução, numa cobrança forçada dessas multas. Então, a aplicação dessas multas, sobretudo essa multa de 10 vezes o valor da taxa, pode ser um instrumento que pode ter também essa função de obrigar o condômino antissocial a sair do prédio. E aí, não há também, em relação a essa multa do condomínio antissocial, um limite de aplicação dessa multa. Quer dizer, é o condômino que tem um comportamento antissocial de incompatibilidade. Então, ele tem esse comportamento um dia e recebe a multa, ele tem amanhã o mesmo, persiste no comportamento, o condomínio pode aplicar novamente a multa. A multa é pelo comportamento antissocial, certo? Então, o comportamento antissocial dele pode ser até todo dia. Tá certo? Você imagine um condômino que todo dia esteja fumando, entendeu, maconha na área, no hall de entrada do prédio, por exemplo. Tá certo? Ou que todo dia tenha agredido um zelador do prédio. Então, cada comportamento antissocial pode gerar a aplicação dessa multa de 10 vezes. Então, eu acho que é também um instrumento que pode forçar o condômino antissocial a sair daquele prédio. Sair, porque vai mexer no bolso dele. E se a aplicação da multa for efetivamente fundamentada, quer dizer, você qualifica o fato, o comportamento antissocial, por exemplo, consumo de drogas na área social, barulho excessivo, faz uma cartinha para o condômino dizendo que vai ser aplicada a multa a ele, que foi identificado que ele praticou aquele comportamento em tal data, você dando um prazo para que ele apresente qualquer justificativa e depois impõe a multa, ou o síndico já impõe a multa, entendendo que a justificativa não foi convincente, ou, o que seria mais seguro, deixa para a própria Assembleia como a imposição da multa pelo síndico precisa ser ratificada depois pela Assembleia, reúne a Assembleia e aí impõe a multa na Assembleia, deixa a Assembleia deliberar sobre a justificativa, sobre a defesa apresentada por esse condômino e aí aplica a multa. E aí você pode, eventualmente, se for uma pessoa que seja absolutamente incompatível à convivência no condomínio, ele vai reiterar naquele comportamento. Então, o condomínio pode, todo mês, estar aplicando aquela mesma multa e, depois de um certo tempo, provavelmente, o sujeito vai se retirar
daquele condomínio, sob pena de perder o próprio imóvel. Então, acho que é um instrumento que os condomínios não pensam muito na utilização dessas multas, simplesmente ao argumento do lugar comum de que ninguém vai comparecer à Assembleia. Então, ninguém pensa em conscientizar os condôminos da necessidade de comparecer à Assembleia. Já se cruza os braços, ninguém vai, então eu não vou pensar isso aqui vai ser inútil. Vai ser inútil se nós quisermos que seja inútil. Vai ser inútil se nós não fizermos o uso apropriado e correto desse instrumento. Mas se nós soubermos utilizar desse instrumento e tivermos a consciência da utilidade e da importância desse instrumento, ele pode sim ser muito bem eficaz, tanto para coibir a inadimplência, como para coibir o comportamento antissocial de um determinado condômino dentro do condomínio. Bom, além das multas, de todas estas multas, nós temos ainda um outro instrumento muito eficaz no combate à inadimplência, que é a questão dos juros de mora. E qual foi a novidade advinda com o novo Código Civil em relação aos juros? Um parêntese apenas para dizer que não há qualquer problema de eu acumular multa moratória com juros. São situações diversas, tá certo? O juro não é penalidade, tá certo? Os juros, eles decorrem do atraso no cumprimento da obrigação. Por quê? Porque, vamos dizer assim, teoricamente, o condomínio poderia, se tivesse recebido aqueles recursos no dia, os recursos estarem remunerados, tá certo? Eu poderia ter um fruto civil daquele recurso. Ao mesmo tempo, o sujeito que não pagou pode ter aplicado o recurso que iria ser usado para pagar a taxa e ter obtido uma vantagem. Então, seria justo, tá certo, que o credor daquele valor não recebesse esses frutos, tá certo, do capital. Então, os juros de mora, eles têm uma função diversa da multa, certo? Então, eles são perfeitamente cumuláveis. Eu tenho a multa e os juros, e tanto é que nos nossos boletos de condomínio, nós temos as duas situações, multa e juros. Então, os juros de mora, diz o Código Civil, e essa é a novidade, é que eles não estão mais limitados, tá certo, por um percentual estabelecido em lei. Então, diz o Código que o limite será estabelecido na convenção. Se a convenção não estabelecer limite, aí eu tenho o limite dos juros legais, que são aqueles previstos no artigo 406 do Código Civil, que ainda hoje há uma discussão sobre o percentual desses juros de mora legais. Os juros de mora legais são aqueles não convencionados. O que diz o artigo 406? Quando não convencionados, os juros serão os mesmos que estiverem sendo cobrados pela Fazenda Pública na mora dos seus tributos. E aí há uma discussão se esse percentual seria o da taxa Selic ou se seria o percentual de 1%, que é o percentual previsto no CTN para a mora das obrigações tributárias da Fazenda Federal. Então, há essa discussão, tá certo? Forte corrente entende que é 1% e outra corrente entende que é a taxa Selic, que tem uma pequena diferença em relação a 1%. Mas isso em relação aos juros legais, aos juros do artigo 406, ou seja, aos juros não convencionados. O que significa dizer que a convenção do condomínio pode estabelecer outro percentual para os juros de mora, outro limite. Enquanto a antiga lei dos condomínios e incorporações, que é a 4.591, dizia que este limite que a convenção iria estabelecer era 1%, era o limite previsto na convenção, o Código Civil já não diz mais que a convenção tem que estabelecer um limite para os juros de mora. Então, o Código Civil deixa a convenção livre para estabelecer o percentual dos juros de mora. E aí eu tenho exatamente o argumento que me faltava para dizer àqueles que diziam que a redução da multa de 20 para 2 iria implicar na falência dos condomínios. Ora, então,
aumenta os juros de mora, que antes eram 1%, e agora não estão mais submetidos a limite. Alguns autores chegaram a sustentar, por argumentos diversos, que esse limite seria o limite de 1% previsto naquela antiga lei de usura, que era previsto num decreto de 1933, que era o decreto 22.626, se não me engano, de 1933, que é a famosa lei da usura, que proibia o estabelecimento de juros acima de 12% ao ano, tá certo? Mas nos contratos em geral, tá certo? Nos contratos, especialmente nos contratos de mútuo federatício, aquela história do sujeito que empresta juros a outra pessoa e que não é banco, porque em relação às instituições financeiras, há muito tempo que ficou pacificado na jurisprudência que elas não se submetiam a esse limite. Então era um limite para os contratos em geral, não financeiros. Aqui eu estou falando de convenção de condomínio, que a gente viu no começo que não é um simples contrato, tá certo? É um estatuto legal, tem natureza estatutária e não contratual. Então, a lei de usura não se aplica à convenção de condomínio. Não se aplica. Então, qual é o limite, então? Se eu não tenho limite na lei de usura, onde é que eu vou buscar um limite para os juros de mora na convenção de condomínio? Quer dizer, qual é o limite, até quanto a convenção pode estabelecer para o juro de mora? Ora, não havendo a lei estabelecido nenhum limite existe, salvo, por óbvio, o limite do bom senso, o limite da razoabilidade. Então, qualquer percentual que seja razoável pode ser estabelecido na convenção. E qual seria esse percentual que seria razoável? Eu acho perfeitamente razoável o percentual que esteja sendo cobrado, tá certo, pelas instituições financeiras, por exemplo, nos empréstimos bancários. Eu acho razoável que esse mesmo percentual de juros seja estabelecido no condomínio. O que é que a instituição financeira cobra se eu, condomínio, pedir um empréstimo para cobrir aquele déficit orçamentário decorrente da inadimplência e se eu atraso o pagamento daquele empréstimo? Qual é os juros de mora, tá certo, que a instituição financeira vai me cobrar? Então eu acho que isso é um percentual perfeitamente razoável. E nesse sentido, decidiu recentemente, no final de 2010, o Superior Tribunal de Justiça, nesse recurso especial que eu menciono aí, que é o 1.002.525 do Distrito Federal, que foi relatado pela minha amiga, a ministra Fátima Nancy Andrighi, e que disse exatamente isso, que o percentual deveria ser estabelecido dentro do razoável e que poderia ser exatamente um percentual que estivesse sendo praticado pelo mercado, que seria razoável esse percentual. E o interessante é que no fundamento do seu voto, a ministra inclusive menciona um fato interessante, que foi exatamente em 2004, com a Lei 10.931, de 2004, que alterou alguns artigos do Código Civil, inclusive aquele que eu mencionei no início, que trata da obrigação da taxa de condomínio ser proporcional à fração ideal e que aí veio aquele salvo se a convenção dispuser de modo contrário. Pois bem, essa lei também havia alterado o artigo da multa, alterado o limite que subia, em vez de ser de 2%, a lei estabelecia um limite de 0,33% ao dia, tá certo? E esse dispositivo da 10.931 foi vetado pelo presidente Lula na época. E nas razões do veto, sabe o que é que ele disse? Ele disse exatamente que não precisava aumentar o limite da multa, porque já havia sido retirado o limite dos juros de mora. Então, que os juros de mora poderiam ser fixados em percentual superior, então não havia necessidade de se elevar o percentual da multa. E esse fundamento do veto presidencial a 10.931 foi usado pela ministra Nancy exatamente para fundamentar o seu voto, admitindo então que essa fixação dos juros de mora pela convenção não está restrita a esse limite de 1%. Tá certo? Então, qualquer limite que seja razoável, né,
que seja realmente sustentável dentro de uma razoabilidade. Então eu acho que os percentuais que estiverem sendo praticados no mercado são percentuais bastante razoáveis para que a gente possa estabelecer na convenção como limite para os juros de mora. Tá certo? Então, vejam que além de todas as multas às quais eu me referi, eu ainda tenho essa possibilidade de aumentar os juros de mora. E aí, para aumentar os juros de mora, eu preciso apenas alterar a convenção. Eu não preciso de deliberação da Assembleia de 3/4. Basta eu alterar a convenção. E aí, para alteração da convenção, eu tenho apenas o quórum de 2/3 e não de 3/4. Então, já é um quórum menor para alteração da convenção. Então, eu tenho todos esses instrumentos hábeis, aptos a coibir a inadimplência, razão pela qual esse argumento de que a redução da multa iria levar os condomínios à falência é um argumento meramente retórico, que não tem nenhum sentido, a não ser que os condomínios optem por cruzar os braços, por não abrir o Código Civil, por não fazer valer ou por não se utilizar de todos esses instrumentos aos quais eu me referi. Então, novas multas, novo limite de juros de mora, tudo isso como instrumentos eficazes para coibir a inadimplência. Um assunto em relação à inadimplência que é polêmico é essa questão também do protesto da cota condominial, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, desde 2008, existe essa lei 13.160 que permite ou autoriza aos cartórios de protesto exatamente o protesto da taxa condominial. No entanto, essa lei não tem sido aceita pela jurisprudência. E aí eu cito esse acórdão de julho de 2010, aqui do nosso TJ, tá certo? Exatamente dizendo que esse título ele não é título extrajudicial dentro da classificação do artigo 585 do CPC, tá certo? Ele não tem executoriedade e, por isso, esse protesto seria incabível. Por quê? Porque qual é a função do protesto? O protesto tem a função específica de dar executoriedade a determinados títulos. Por exemplo, uma duplicata sem aceite precisa ser protestada para ser executada. Eu tenho uma função. Eu não posso usar o protesto simplesmente para constranger o devedor. E, no caso da cota condominial, é exatamente esse o único objeto do protesto. Ou a única finalidade do protesto é constranger o devedor. Então, acho discutível, eu sei que nós temos aqui em São Paulo a lei que autoriza, mas, como vocês estão vendo, por esse precedente aqui, que é de 2010, ou seja, posterior à lei do TJ de São Paulo, é muito contestável essa possibilidade de protestar a cota. E mais contestável ainda, tá certo, a possibilidade de inclusão do condômino no cadastro de inadimplentes, né? Se o protesto já é contestável, incluir no Serasa ou no SPC muito mais, né? E por várias razões, tá certo? Primeiro, que o cadastro, tá certo, de inadimplentes é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 43 do CDC, aplicável às relações de consumo. Então eu já começo com uma discussão por aí. Eu não tenho relação de consumo no condomínio, tá certo? O que é que justifica, qual é o embasamento legal que eu tenho para a inclusão do condômino no SPC ou no Serasa? Nenhum, tá certo? Se ele for protestado, sim, porque eu tenho a inclusão de todos os protestados pelo regulamento dos bancos dos cadastros, eles são automaticamente incluídos. Mas aí eu tenho já o protesto como uma situação duvidosa. Então, a situação do condomínio protestar o condômino e depois incluí-lo no cadastro inadimplente é uma situação, na minha opinião, no mínimo arriscada, porque poderá ensejar exatamente a propositura de uma ação, tá certo? Tanto para cancelar o protesto e a inscrição
no cadastro, como por eventual indenização por danos morais, se eventualmente se ele conseguir comprovar que houve um constrangimento, que houve efetivamente um dano moral, poderá então acionar o condomínio. Então é uma situação que deve ser examinada pelo condomínio com muita prudência, porque há um risco, eu diria, bem razoável do condomínio ser acionado em decorrência desse tipo de procedimento. Então, eu não aconselho nem o protesto, nem a inscrição em cadastros. Vamos ter que entrar com a ação de cobrança, depois que tiver o título, executar o título. E aí sim, na execução, ele vai automaticamente, que as ações de execução, elas automaticamente vão para os cadastros, para a SPC, para a Serasa. Tá certo? Mas até lá, eu acho que o caminho para a inadimplência no condomínio é a aplicação dessas multas mais pesadas, aplicação efetiva dessas multas, alteração do limite de juros, tá certo? É penalizar o condômino, ainda que o condomínio realmente vá demorar, tá certo, a receber esse valor, porque vai entrar com a ação de cobrança e depois tem que esperar o trânsito julgado converter no título executivo, mas nós sabemos que um dia ele vai receber, porque nós estamos diante de uma obrigação propter rem. É a obrigação que acompanha a coisa. Então, a maior garantia é o próprio imóvel. Então, um dia o condomínio vai receber esses valores. Então, o ideal é que possa receber com o maior encargo possível. Quer dizer, o que a gente puder somar o débito em matéria de juros, em matéria de multas, nós vamos para que compense até esse atraso todo que o condomínio vai ter para receber esses valores. Bom, nós teríamos várias outras questões polêmicas a tratar em matéria de condomínio, mas a ASP pede que a gente pare 10 minutos antes para que a gente possa ouvir as perguntas dos amigos e dos internautas e vocês que estão aqui, para a gente possa interagir mais. Então, eu agradeço a audiência de todos, agradeço a audiência dos que estão em casa, nos seus escritórios, no resto do estado ou do Brasil, e espero que nós tenhamos outras oportunidades de debater outros temas. Tá? Foi muito agradável estar aqui com vocês. Boa noite a todos.